Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje, em Ciências, nós vamos continuar falando sobre misturas, que são a junção de duas ou mais substâncias. Nós comentamos como bebidas como o leite, por exemplo, são misturas que nós nem paramos para pensar às vezes, né? Nós olhamos lá um copo de leite e parece ser algo tão homogêneo, inteiro, né? E não paramos para pensar que é uma mistura de água, de gorduras, de proteínas, de açúcar, enfim. Nós começamos com esse exercício que tenta nos comprovar que fatores como a temperatura podem facilitar a mistura de determinadas substâncias. Para essa experiência, você vai precisar de 2 copos transparentes, água gelada, água morna e corante alimentício. Em cada um dos copos você vai colocar um pouco de água gelada em um pouco de água morna em outro e o corante alimentício. Quais são os efeitos que nós vamos observar? O que será que acontece em cada um desses copos de diferente? E ainda, será que nós podemos considerar a água utilizada nesse experimento uma mistura? Vamos lá. Bom, é esperado que no copo com a água morna, o corante se espalhe mais rapidamente. Isso porque o calor agita as moléculas de água que se movem espalhando o corante e acelerando a mistura. A gente vai conseguir observar que ele se mistura bem mais rápido, enquanto na água gelada, com as moléculas menos agitadas, isso ocorre mais lentamente. Então, quando a gente olha para o corante no copo de água gelada, é mais fácil diferenciar bem o que é corante e o que é água, né? Por um certo tempo, porque ele demora mais, né, para se dissolver. Então, a temperatura é, sim, um dos fatores que pode afetar bastante, né, no processo de mistura. Já a água utilizada no experimento, será que ela pode ser considerada uma mistura? Bom, considerando que a água do experimento não é uma água destilada, é a água normal, mineral que a gente usa, nós podemos sim considerá-la uma mistura, já que é uma mistura de água e sais minerais. Tudo bem? Temos também um exercício que pede que nós observemos essa foto de um microscópio e o que você vê aqui é areia, bem de pertinho. Você vai observar a imagem e identificar o estado físico da areia. Será que a areia é sólida, líquida, gasosa? E em seguida explicar se a areia pode ser classificada como uma substância ou uma mistura. Bom, a areia é sólida, nós sabemos disso. Nós podemos responder que é uma mistura, já que, observando essa foto, nós vemos grãos de areia de cores diferentes, né, fragmentos diferentes e fragmentos de conchas. Então, isso torna essa foto, né, uma mistura de sólidos, tudo bem? Por mais que seja tudo sólido, é uma mistura de sólidos de fontes diferentes, tudo bem? No número 2, nós lembramos que o ar que nós respiramos contém diferentes gases, entre eles o oxigênio, o gás carbônico e também partículas de poeira ou fuligem. Quando nós respiramos pelo nariz, o ar passa pelos pelos dentro do nosso nariz, pelo muco e é filtrado. E ele evita que essas partículas cheguem até os nossos pulmões. Então, por que será que a gente deve sempre inspirar pelo nariz e não pela boca? Justamente por isso. Quando nós respiramos pelo nariz, a poeira e outras impurezas presentes no ar são filtradas e isso evita que elas cheguem até os pulmões. Isso não acontece quando nós respiramos pela boca. Não há esse ato de filtrar, tudo bem? Outro exercício que temos aqui pergunta qual é o estado físico das substâncias separadas pelo processo de filtragem do ar realizado no nosso nariz. Será que é líquido, sólido ou gasoso? Bom, essas substâncias, essas pequenas partículas são sólidas.
tudo bem? É por isso que elas param ali, de repente, nos pelos do nariz, né, no muco e não chegam até os nossos pulmões. São pequenas partículas, mas são sólidas. No exercício número 3, nós vamos classificar os itens listados como mistura ou substância. Você vai escrever também o nome dos componentes que formam as misturas, quando esse for o caso. Água mineral. Nós já conversamos sobre isso. Água mineral é uma, por incrível que pareça, mistura. É uma mistura de água e sais minerais. O ar que respiramos também é uma mistura de diferentes gases, como oxigênio, gás carbônico e ainda o vapor d'água. Água destilada é uma substância. Açúcar também é uma substância. Já a limonada é uma mistura. Leva água, suco de limão e açúcar. Tudo bem? O número 4 diz que o bronze é uma liga metálica de cobre e estanho muito usada para fazer esculturas. Para obtê-la, os metais são derretidos e misturados e então a liga é colocada em formas até esfriar. Depois que esfria, o bronze torna-se sólido. Agora, será que o bronze é uma substância ou uma mistura? Como nós podemos explicar isso? Olha só, o bronze é uma mistura de metais, é uma mistura de cobre e estanho, e isso forma uma liga metálica, tudo bem? Então, nós podemos afirmar que é uma mistura. Nós vamos falar mais sobre misturas na continuação das nossas aulas. Bons estudos e até lá!